Olá, irmãos, vocês que estão nos ouvindo agora e nos assistindo através do nosso grupo. E eu vou até tirar a máscara, né, que fica mais fácil. Eu estou distante das pessoas o suficiente para não precisar da máscara. Mas é um assunto, queridos, que eu vou tratar com vocês aqui com uma única intenção: trazer orientação. Porque eu fui questionado por alguns irmãos sobre uma situação que virou febre na nossa cidade e na nossa região. E o assunto é esse aqui. Mostra para lá, Fernandinha. Ah, está ali já. O próximo. Vocês receberam nos telefones de vocês convites para participar dessa pirâmide? Muito bem, queridos. Algumas pessoas da nossa igreja me perguntaram, outras pessoas também, que nós temos relacionamento, falaram: como é que funciona isso, pastor? A gente pode participar? Queridos, a maneira como eu quero tentar responder é que ela não ofenda ninguém e não traga sobre ninguém nenhum tipo de tristeza. Mas eu quero mostrar algumas coisas que na verdade não era necessário perguntar ao pastor sobre isso. O primeiro ponto, volta mais uma ali para nós. Assim, vai, né? É o próximo, são duas só, né? Aí, não, volta. Essa aí. Como que eu encaro isso com a Bíblia? Então, para você que talvez não sabe, é o seguinte: você entra, é convidado por alguém que diz o seguinte: você vai mandar R$125 para uma pessoa que já está determinada aqui para quem você vai depositar, e na sequência você vai convidar outras 8 pessoas para fazer o mesmo. E no espaço, num determinado tempo que é estabelecido, você vai receber 8 vezes dinheiro na sua conta. Queridos, qual que é o primeiro princípio? Alguém conhece aqui almoço grátis? Vocês conhecem alguma coisa no mundo que nós vivemos, onde tudo envolve, pela questão comercial, de compra e venda, tudo tem um preço? Como é que você consegue investir R$125 sem que você vá prestar serviço, sem que você vá vender nada, e você recebe R$1.000 de volta? Como é que você pode compreender que isso esteja correto? Querido, se isso funcionasse e fosse correto e legal, porque ele é incorreto, ele é ilegal, ele é imoral. E eu vou explicar por quê. O mundo não tinha mais miséria, não é, Dítima? Acabou a miséria. Vamos fazer pirâmide para o mundo todo. E vamos rodar isso aí toda semana, cada um recebe milão em casa. Não é verdade, queridos? Mas é só você raciocinar. Alguém vai perder. Quando isso para, e para, é uma pirâmide. Queridos, existe uma lei para isso desde 1951. Já existia isso, foi inventado lá nos Estados Unidos. É crime. É crime você participar. É crime você divulgar. Então, só por aí, se você... Mas por que o pastor está falando isso aqui? Porque às vezes alguns irmãos não têm essa informação. Eu compreendo isso. Então, eu estou fazendo aqui o trabalho de, como pastor dessa denominação, desse grupo religioso, informar. Você tem uma motivação que ela é além da Bíblia, porque isso é crime. E quando você participa e ganha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você saiba que você está amealhando recursos que alguém lá na frente vai perder. Não existe milagre, queridos. Não se brota R$1.000 do nada. Saiu do bolso de alguém que num determinado momento não vão receber. Ah, pastor, mas se o cara perder R$135, mas não são seus. Você está induzindo as pessoas ao erro. E, queridos, a ganância é tão grande que eu vi um relato de uma mulher que está com R$25.000 investido lá no Rio Grande do Sul. Ela e o marido montaram centenas de grupos e já investiram R$25.000. Vocês conseguem imaginar a quantidade de pessoas que vão ser prejudicadas? Ah, pastor, mas é pequenininho o valor. Mas você, como cristão, você se satisfaz em saber que, mesmo que seja um valor pequeno, alguém vai perder para que você ganhe. É isso que a Bíblia ensina. Então não há como o pastor sair dessa realidade. A lei ensina você
a Bíblia, ela ensina você a participar de algo que você sabe que alguém será prejudicado. Tem algum ponto aqui nesse texto de Gênesis, Apocalipse, que autoriza você, como alguém que crê na palavra, que aceita o poder de Deus, participar de algo em que você premeditadamente sabe que alguém vai ser prejudicado? Tem alguma coisa nesse texto? Então já está respondida a pergunta sobre isso aqui na Bíblia, queridos. Ah, pastor, eu não sabia. Agora sabe. Agora sabe. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu me preocupei porque existem situações bem graves com relação a isso, que envolve a nossa igreja. Eu me entristeci, porque questionado fui e a resposta foi essa, mas as soluções não foram essas. Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama, é de boa fama você entrar em algo que desde 1951 é tipificado como crime. É de boa fama você entrar em algo que o Google e todas as plataformas ali de notícias, se você acessar, você vai encontrar milhões de acessos e de informações dizendo que aquilo é crime, que as pessoas perdem com isso, que a pirâmide é uma forma. A Teleflix, quem lembra da Teleflix? Alguém aqui perdeu dinheiro com a Teleflix? Muitos perderam. E ali, vejam bem, era algo feito com documentação e com abertura oficial, mas era o mesmo sistema, pirâmide. Alguém vai perder no final. Meu filho perdeu, meu irmão perdeu. Era algo legal. Tinha um banco, tinha uma sede em Curitiba, tinha sede em Brasília. Onde é que estão os caras da Teleférico? Um deve estar na Bahamas, que nunca acharam, e o outro está preso. É pirâmide, só que num valor muito maior, não era R$130. Então, continuando, queridos, respondendo, como encarar isso pela Bíblia e pela tua fé? Filipenses 4:8. Que o teu meditar seja puro. Agora, como você entra numa coisa em que você está pensando ali em ganhar dinheiro, independente do que vai acontecer para outra pessoa que está te trazendo esse dinheiro? Isso é puro? É edificante? Não é edificante, queridos. Não é edificante. A Bíblia nos ensina a respeitar nossas autoridades e leis da nossa terra. A Bíblia ensina isso. O que as nossas autoridades falam sobre pirâmide? É crime. Cristão tem que participar disso? Não. E eu vou dar o número da lei, queridos, para que agora não haja nenhum tipo de ignorância para nenhum dos nossos membros. Lei 1521/51. Sabe o que significa esse 51? Significa que faz 69 anos que no Brasil isso é crime, porque essa lei foi promulgada em 1951. E lá já fala o termo pirâmide. Dispõe sobre crimes contra a economia popular, em seu artigo 2º, inciso 9. A norma prevê o chamado crime de pirâmide, ou esquema de pirâmide, que consiste em tentar ou obter ganhos ilícitos através de especulação ou meios fraudulentos causando prejuízo a diversas pessoas. Certo? Em 1951 já existe uma lei regulamentando isso. E por último, queridos, Fernanda, passa para mim. Passa mais para Fernanda. Se você entrou, saia. Viu? Você que está me ouvindo aí. Você entrou, saia. A não ser que você permanece sobre algo que eu vou mostrar aqui agora. Se continuar depois de saber, não tem mais a desculpa da ignorância. Se alguém estava, até hoje, na nossa igreja, se alguém participou, por ignorar esses fatos que eu trouxe aqui, a palavra de Deus diz que até Ele nos perdoa nos tempos de ignorância. Mas agora você não tem mais desculpa. No tempo de Jesus, em determinado momento, quando falava de Israel, ele diz assim: se eu não viera e não fizesse tais coisas, eles teriam desculpa, mas hoje em diante, eles são inesculpáveis. E eu quero dizer para nós aqui, da nossa igreja, se você permanecer nisso hoje, você está em pecado, você está infringindo uma lei nacional, você está cometendo um crime. E aí, o que eu, como pastor, posso dizer para você se você optar por permanecer nisso?
Apenas isso. Se você continuar depois de saber de tudo isso, o que fica é a ganância, que é forma de avareza. E a avareza na Bíblia diz que ela é idolatria. Eu quero fazer uma pergunta para você: o idólatra vai para o céu? Então, se Jesus chegar aqui agora e você tiver optado em permanecer nessas coisas, você vai subir? Vai, mas para ficar à direita. Aliás, não mais à direita, mas à esquerda. Porque você está em idolatria. O teu bolso, os teus ganhos, eles são mais importantes do que as posturas que a palavra do teu Deus te ensina. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. Ganha o teu pão com as tuas mãos. Ganha o teu pão com o teu trabalho. A Bíblia não dá margem para esperteza. A Bíblia não dá margem para especulação. Talvez você possa perguntar por que a exaltação do pastor. Eu não vou poder particularizar para vocês, queridos. Mas eu já tratei desse assunto. E o resultado não foi bom. Por isso que me levei a trazer esse assunto para toda a igreja, para que não haja desculpa para mais ninguém. Se havia ignorância no sentido de não conhecer, né? Não a visão de ignorância que nós temos de uma pessoa que não sabe nada. Não, uma pessoa que ignora aquele assunto. Eu sou ignorante em nanotecnologia, eu sou ignorante nos aplicativos de edição de filme, né? A Júlia que me ajudou ontem a editar um filme lá de quase 1 hora. Eu sou ignorante naquilo, estou aprendendo. É essa ignorância que eu falo, desconhecimento. Então, a partir de hoje, na nossa igreja, ninguém mais é desculpado por não conhecer. A lei está ali. Foi mostrada aqui. Né? Então, que os irmãos que participaram, querem seguir a orientação da palavra de Deus, não do pastor de vocês, saiam. Porque se você não sair e permanecer, você está em rebeldia à autoridade espiritual do teu pastor e você está em posicionamento totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina sobre isso. Tá certo? Agora, se você conseguir provar para mim que ninguém vai perder, que Deus vai jogar do céu 800 pila na tua conta lá da conta corrente dele e que ninguém vai perder, vocês me mostram, me provam que eu também quero entrar nessa. Agora, almoço grátis, querido, não existe. Ganha o pão com o fruto do teu suor, com a labuta do teu dia, e não com balanças enganosas, e nem com lábias mentirosas, porque o que faz isso não é justo. Olho dos céus e tenho nojo. Não preciso ministrar mais. Preciso? Acho que não, né? Que Deus tenha misericórdia e trate esse assunto de uma maneira corretiva e de bênção. Amém, queridos? Amém. Talvez você possa se perguntar, por que o pastor se incomoda com isso? Se o cristianismo não é para nos incomodar em situações que o mundo traz, para que é o cristianismo, queridos? E se não fosse isso, eu quero que você sempre lembre, quando o pastor traz aqui um pastor, pode ser um outro, um dia vai ter um outro aqui, e ele trouxer alguma palavra que te incomoda ou que te traz ali algum incômodo e você acha desnecessário, abre a tua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 34, e você verá o que Deus avisa sobre os pastores que não trouxerem ao seu rebanho posturas de cuidado, de zelo, de ensino, que evite que esse rebanho caia em ciladas. Ezequiel 34, leia lá os primeiros versículos. Profecias do Senhor contra os pastores de Israel. Nós somos o Israel de Deus hoje. Eu sou um pastor do povo de Deus. Então o que eu estou fazendo é cumprindo aquilo que Ezequiel 34 me manda fazer. Não se ofendam, não se entristeçam
e compreenda que eu estou cumprindo o mandato do Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém, queridos? Muito bem, vamos agora glorificar, louvar a Deus e ter um momento de entrega das nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Ele purifique, que Ele limpe e que traga sobre nós a alegria de viver com Ele. Muito bem, nós vamos continuar com o nosso culto, louvando e glorificando a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a palavra dEle e tendo a liberdade de adorá-lo, né? Quando nós ouvimos essa canção do vaso, eu lembro sempre de uma situação, queridos. Aquele oleiro que ele faz os vasos ali, a preocupação dele é com a quantidade, então ele vende os vasos dele baratinho, ele está terminando o vaso, ele olha no fundo, há um rasgo ali no barro, ficou um buraquinho, uma bolha, e ele olha e fala, não, mas se eu dou uma pintadinha em cima e mando embora. Agora o oleiro que trabalha com vasos especiais, que quer que esses vasos sejam valorizados, que esses vasos sejam olhados e admirados e tragam beleza àqueles que o olham, mesmo que o vaso esteja pronto, quando ele vê ali um grânulozinho de areia que ficou para fora, trazendo aspereza àquela peça, ele desmancha e faz de novo. O meu Deus é igual a esse oleiro. O teu Deus é igual a esse oleiro, que valoriza o vaso, que tem nessa ação perfeição, santificação e justiça. E quando nós somos, ó Deus, ali diante de Deus encontrados em falhas, queridos, que nós tenhamos a alegria de sermos exortados, corrigidos, porque é nesse moldar de novo que nós seremos valorizados, que as pessoas olharão para nós e entenderão a perfeição de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Você não é um vasinho qualquer que vai ser vendido por R$2, R$3. Você é um vaso que vai ser cheio da honra e da glória do Senhor. Por isso tem que ser perfeito. É por isso que Deus vai nos mudando, queridos. É fácil? Não é. Queridos, a coisa mais dura é quando Deus nos amassa, nos aperta ali e começa tudo de novo. É difícil, mas é lindo. Você está na mão de um oleiro que quer você de uma maneira que as pessoas olhem para você e vejam o talento, o poder e a glória dele. Amém? Que tenhamos essa visão todas as vezes que formos exortados, todas as vezes que formos nos chamados a pensar sobre as coisas que poderíamos fazer diferente do que fazemos. Mas, queridos, nós queremos dar continuidade num assunto que eu ministrei através do nosso grupo, na IBAN, lendo uma parte desse pequeno livreto, né? Pode. Por que o bondoso Deus permitiria o sofrimento? Eu fiz uma leitura da primeira parte dele, preguei domingo passado e agora vou pregar de novo sobre esse assunto, dando continuidade a essa avaliação, a essa visão que Kurt Derham, um autor cristão já falecido, tem sobre essa questão, o sofrimento. E o sofrimento aqui, irmãos, não é uma pandemia apenas, não é uma tragédia, não é perder um filho, não é perder a mãe apenas, não são tragédias pessoais, não são tragédias nacionais. O sofrimento é tudo aquilo que traz na tua alma dificuldade, talvez uma enfermidade sua, de um parente, talvez uma decisão que você tenha que tomar, mas que vai implicar em sérias consequências para as outras pessoas e para si mesmo, e você passa ali meses buscando força, aquilo traz sofrimento para você. As perseguições que talvez você sofra no teu trabalho, na igreja, nos relacionamentos, no teu casamento, na relação com os filhos que você ali sofre, porque não lhe obedecem ou porque você vê que estão indo para caminhos tortuosos, tudo isso é sofrimento. E esse pensamento, essa meditação que eu quero trazer para vocês, serve para todos esses momentos, mas principalmente para os dias que nós estamos vivendo agora, dias de dificuldade, de saudade, né? Eu já mencionei isso tantas vezes, mas é porque está no meu coração. Estou há 13 meses sem ver minha filha, meu filho, o Igor, que eu tenho como filho, meus netinhos. Isso dói, né? Estou há 7 meses sem ver também meu filho, minha filha e meus outros netos. Nunca passamos mais que 90 dias sem vê-los. Isso dói, incomoda.
Olha ali os meus pais aprisionados dentro daquela casa, apesar que eles estão bem, mas também não podemos sair, não podemos fazer um passeio. Olhamos pessoas aqui na nossa região, graças a Deus não, nosso estado é agrícola e muito pouco houve disso, mas existem situações de pessoas que conhecemos, que moram em grandes centros, que estão tendo dificuldades financeiras muito sérias. Temos informações que pessoas, como no caso dos meus 2 filhos, que colegas de trabalho deles estão infectados, e eles estiveram com essas pessoas ali durante toda a semana. São notícias que chegam, e eu imagino que isso aconteça também com você, com outros parentes. São dias difíceis. A inconstância, a ação desse mundo que não aceita determinadas mudanças na política brasileira, então agem com um furor tremendo, trazendo um caos onde não existe, criando crise onde não existe. E por outro lado, aquele que alguns de nós confiaram, né, não todos, também criando crises que não são desnecessárias, mostrando, queridos, que quando você espera do homem, você vai se frustrar. O sofrimento ele vem quando nós olhamos e depositamos a nossa esperança em coisas humanas. Você vai sofrer. E é sobre isso que Kurt Derham fala comigo e com você. O sofrimento, queridos, pode nos unir a Deus ou pode nos afastar. Nós pensamos isso na pregação passada. Porque não é o sofrimento que te afasta de Deus e nem é o sofrimento que te ajunta de Deus. É a tua escolha diante dele. Essa semana nós tivemos um episódio na minha casa, acho que todo mundo aqui já conhece, e que a reação ali das pessoas envolvidas, em um foi de apego e o outro foi de distanciamento. Escolhas na hora, no momento, na angústia, na dor ali, ou você se apega em Deus ou você se afasta dele. Não é o sofrimento que provoca isso, é a tua escolha. Como você reage a isso? O sofrimento é aquilo que eu disse no começo do nosso trabalho. Ele tem que trazer sobre nós alguns alertas. O mundo vai mal, a igreja do Senhor precisa de ajustes e você precisa de ajustes. O sofrimento tem que trazer isso sobre nós. Esse sofrimento que nós estamos vivendo, esse sofrimento que é de todo o planeta, que é de toda a terra, é um juízo de Deus, e esse traz obrigatoriamente esse alerta. Olha para a tua vida, olha para a tua igreja, olha para o mundo, que precisa ser consertado. O que você pode mudar na tua vida para que a tua igreja seja melhor, e que a tua igreja sendo melhor, ela possa aumentar as chances das pessoas que estão no mundo conhecer Jesus. Esse é o raciocínio muito simples. Mas o sofrimento, além de nos alertar, além de nos poder fazer essa escolha de se aproximar ou distanciar de Deus, ele é para nos orientar. Nós pensamos sobre isso. Jesus conhece o seu sofrimento. Lembra que eu contei a história daquela menina Johnny, que ela se acidentou, então ela era paralítica, tinha fé em Deus, de repente isso aí acabou na vida dela, porque agora estava em cima de uma cama. Que Deus é esse que deixa uma jovem bater a cabeça no mergulho e nunca mais poder andar nem mexer as pernas? Até que de determinado tempo a sua colega diz: você diz que eu não entendo o que você está sofrendo, e é verdade, mas Jesus entende, porque ele ficou paralisado naquela cruz por você. E essa mensagem, essa visão de que Jesus conhecia de fato o problema dela, fez ela a buscar a Jesus, e no futuro dizer que aquele acidente foi a melhor coisa que aconteceu com ela, porque ela pôde compreender quem era Deus de verdade. Nós temos que compreender que Jesus conhece o nosso sofrimento. Então nessa simbiose, nessa visão de entrelaçamento de sofrimentos que Jesus se oferece para viver com você, nós temos que vencer e crescer. A dependência de Deus, nós pensamos sobre Paulo. A minha graça te basta, Paulo, fica na tua aí, cara. É sendo fraco que você é forte. Nos orienta também, além de buscar a dependência, a conhecer o sentido da vida. Nossos jovens, nossos meninos que têm sido criados dentro das casas, das instituições, sem nenhum tipo de confronto, é uma geração que está chegando, é uma geração que atemoriza, é uma geração que dá medo, porque eles não conhecem nada da vida, nunca, tudo lhes foi colocado. Eu quero um celular novo, toma um celular novo. Eu quero um skate novo, toma um skate novo. Eu não quero comer isso, mãe. Só a cebola que eu vou perdoar, viu, Betânia?
Queridos, essa geração não conhece o que é sofrimento. Não está capacitada a enfrentar o mundo. E vai ser jogado pelo diabo de um lado por outro. O sofrimento nos permite conhecer o sentido da vida, queridos. Sexta-feira Santa. O que aconteceu na Sexta-feira Santa? Olha pelo ângulo de Jesus. Vamos ver se ela foi santa mesmo, pelo ângulo de Jesus. Ele tinha chorado e pedido para o Pai: se possível, afasta de mim. A sexta-feira confirmou que não afastou dele. Na sexta-feira ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi ofendido, ele foi aviltado, ele foi pregado numa cruz. E pregado na cruz ainda tiraram um sarro nele. Sai daí, você não é o Filho de Deus? E ele morreu. Pelo ângulo de Jesus, onde é que está essa santidade da sexta-feira? Sabe por que não chamamos a sexta-feira de santa, queridos? Porque vem o domingo. E o domingo é de glória. O domingo é de túmulo vazio. O domingo é de pecado vencido na cruz. A santidade da sexta está na vitória do domingo. A vitória do domingo, o domingo abençoado, e aonde nós vemos a glória manifesta, a graça derramada sobre os homens, só aconteceu porque a sexta não foi santa. Foi terrível para Jesus. Para mim e para você ela é santa, porque ela redundou na tua salvação. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso entender com isso? Quando eu conflitei assim, quando eu vi essa mensagem que o Han colocava aqui, eu achei lindo demais essa figura. Eu olho para a sexta e vejo a dificuldade, eu vejo sangue, eu vejo humilhação, eu vejo morte. Mas era necessário tudo isso para que eu tivesse vida e vida em abundância. O sofrimento, queridos, ele é um caminho em que nós alcançamos os objetivos que precisamos. Ah, mas então, pastor, que filosofia mais besta essa sua? Deus criou o homem para isso? Sofrer para condenar, meu amigo? Deus criou o homem para ele não ter sofrimento nenhum, mas deu a liberdade. E na escolha dos homens ele conheceu a podridão, ele conheceu a mentira, ele conheceu a lascívia, ele conheceu a idolatria, ele quis e escolheu essas coisas, e Deus, na sua misericórdia, permite que através desse sofrimento do filho dele, não foi você que subiu na cruz, não foi você que apanhou para perdão dos seus pecados, não foi você que foi preso com aqueles escravos, não foi você que sofreu o túmulo, mas foi pelo sofrimento do teu Salvador que chegou a graça até você, ensinando para mim e para você que nós temos que parar de mimimi quando as coisas ficam difíceis para nós, porque o teu Salvador te deu o maior presente do mundo, passando pelo sofrimento, mostrando para você que no pecado, o salário do pecado é a morte mesmo, mas o dom gratuito dele é a salvação. A sexta-feira só é santa porque tem um sábado e um domingo pela frente. O teu sofrimento hoje pode ser muito difícil, mas tenha sabedoria e lembra de Jesus. Na frente, você poderá entender e compreender tudo aquilo que está passando agora. Essa é a visão que o sofrimento pode trazer para mim, queridos. Tudo isso nós já vimos. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Alguém pode pensar, mas o pastor vai pregar sem ler a Bíblia hoje? Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, você que está aí nos assistindo pelo grupo, Romanos 5, versículos 3 e 4. Dá um tempinho aqui, vou enrolar para você achar aí na tua casa. Corre lá, manda o menino pegar a Bíblia lá na estante. Romanos 5, versos 3 e 4 diz assim, queridos. Não somente isto, né? Paulo está falando da justificação da fé. O versículo 1 e o versículo 2 fala que na fé nós somos justificados por Cristo Jesus. Mas ele termina esse raciocínio que eu quero pensar sobre o sofrimento. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência,
e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo está divertido. Gente, se tem alguém que sabe o significado dessas palavras, é Paulo. Eu já preguei algum tempo atrás, contei para vocês como Paulo viveu, como Paulo morreu, as coisas que ele teve que enfrentar. Se alguém tem autoridade para escrever isso aqui, chama-se Paulo, ou Saulo de Tarso, como era o nome dele. Esse sofrimento ele produz para nós a paciência. Tem um ditado espanhol que eu sempre digo, já usei várias vezes aqui: o que não tem jeito, jeito está dado. Ele representa uma convicção que nós temos que enfrentar o mundo e as coisas do jeito que elas são, e temos coragem de enfrentar aquilo que nós não podemos mudar. Esse é um reflexo muito forte dessa palavra. E para pautar mais ainda o que eu estou meditando com vocês, Tiago, abram suas Bíblias lá em Tiago. Provavelmente o irmão de Jesus. Ele traz algo para mim e para você com muita profundidade. Ele trata dessa questão com muita sabedoria. Capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Aí em casa, está com a Bíblia já, né? Mandou o Piazinho pegar lá. Então, abre aí, Tiago, capítulo 1. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. No verso 5, eu estou lendo ele aqui. Peça a Deus. Ou seja, eu gosto muito desse versículo. Deus dá sabedoria e dá inteligência. Se você continuar lendo, ele fala da inteligência. Portanto, nas tribulações, a primeira coisa que você tem que pedir para Deus é capacidade de entender aquilo, o que vai provocar, o que você tem que tomar de atitude para que aquela situação se transforme em crescimento na sua vida. Nós vemos aqui dois homens que têm autoridade para escrever isso aqui. Qual é o primeiro apóstolo que morre, queridos? Oi? Tiago. Herodes simplesmente passa uma espada no pescoço dele, só isso. É o primeiro dos apóstolos que falece. Sem ser dos discípulos, ele não estava entre os 12, mas ele é um apóstolo, por ser um do líder da igreja cristã de Jerusalém, logo no início. O principal líder, inclusive, até maior que Pedro, naquele momento. É o primeiro que morre, perseguido. Ele tem direito de escrever isso aqui para mim e para você, porque ele vivia em perseguição e a vida dele vai terminar. Nós falamos tantas pessoas, não, aquele cara perdeu a cabeça. Ele perdeu mesmo, separou do corpo dele. Mas ele não estava preocupado com isso, porque ele tinha essa compreensão aqui que tinha algo vindo sobre a sua vida, independente das dores das coisas. Queridos, aqui nós temos algum atleta? Quem que é atleta aqui? Nem de fim de semana. Tem o Júlio Ramiro aqui, né? O Felipe também. Aqui a família toda é atleta. Quem assistiu o filme do Rocky Balboa? Como é que o Rocky Balboa se prepara para enfrentar o campeão mundial e não apanhar dele? Ele se esforça, ele corre, ele come 3 gemas, né, de ovo direto assim no gargalo. Ele tem momentos ali de dor, o corpo dele não aguenta mais, mas ele está ali dando murro em quem assistiu o primeiro filme, né? Dando murro naqueles traseiros de boi, né? Ele está se preparando, ele está se fortalecendo, porque ele sabe que aquela dor momentânea, aquela disciplina do treinamento vai redundar em coisas boas lá na frente. E é fácil para mim usar a figura do esporte aqui, e vocês vão entender. Ou vocês acham que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né? Chamado robozão, né? Para quem gosta de futebol sabe o que eu estou dizendo, um camarada com limitações técnicas grandes, vai estar entre os maiores jogadores de futebol de todos os tempos, porque ele se disciplina e não dorme sem ter feito 3.000 abdominais. 3.000. Eu acho que na minha vida toda, se eu fiz 3, foi muito.
Ele faz 3.000. Ele já chegou a interromper um jantar com o primeiro-ministro de Portugal na casa dele, porque ele dorme 10 horas da noite. Então, 9h45, ele pediu licença para o Mário Soares e falou: olha, eu vou deitar um pouco mais cedo, que ainda falta 1.000 abdominais para mim fazer. E deixou lá ele com a família dele lá e subiu, fez as abdominais e dormiu. Com esforço, gente, eu acho que com 3 eu desmaio. O cara faz 3.000. Então, fica fácil de nós olharmos essa figura e você concordar comigo que é assim, mas e na vida, será que é desse jeito? Será que na minha existência, nos meus relacionamentos, a dor produz o quê? Essa é a grande resposta que você tem que buscar. E eu vou usar aqui uma figurinha, gente, que ela é bem comum, mas ela pode te dar uma pista do significado do que a Bíblia diz. Se você olhar a palavra de Deus e acompanhar ali, nós aprendemos com a ostra. A Bíblia nos ensina muito, e a ostra nos ajuda nisso. A ostra é aquele animal marinho, em que as pessoas então mergulham, principalmente ali no Japão, na Indonésia, e eles abrem e procuram o que dentro das ostras? Pérolas. Hoje já se faz pérolas de maneira sintética, mas não tem o valor das naturais. O que é a pérola? É o valor da ostra, não é? Mas é uma ferida cicatrizada. Teve que cair ali algum bichinho, algum vírus, alguma bactéria, que o organismo da ostra então reagiu. Um grão de areia que caiu lá dentro. E então a reação da ostra, aquela agressão ao seu organismo, provoca a existência da pérola. A minha vida e a sua vida é assim, queridos. Nós temos que reagir às coisas que vêm contra nós, transformando aquilo em benefício para nós e para os que estão ao nosso lado. É isso que a Bíblia ensina. Nós não temos como fugir disso, nós não temos como mudar essa realidade. Aqui nesse livreto, há um momento em que é mostrado aqui qual é a visão de Paulo sobre o sofrimento e sobre a situação. Você leu comigo aqui agora: produz paciência. Vem a tribulação, vem a dificuldade, essa paciência tem que produzir em você a esperança. Tiago diz que ele tem alegria nas tribulações. Então, o que será que Paulo quis dizer com isso? A palavra de Deus nos traz esse relato. E esse autor aqui, ele diz o seguinte: Paulo certamente não estava dizendo para que você celebre as suas dores, os seus problemas. Ele não está dizendo para você: ah, legal, não passei no vestibular, que joia, o São Paulo perdeu para o Palmeiras. Se ele for palmeirense, ele vai fazer isso com alegria, mas eu não vou fazer isso. Que legal, aquele irmão caiu, que legal, eu pequei hoje. Não é assim. Que bacana, eu estou sem dinheiro para comprar um pão. Uhul! Não é isso que Paulo está dizendo para mim e para você aqui, não. Mas que nos alegrássemos com o que Deus pode e fará por nós. Essa é a fé. Independente da circunstância, Paulo sabia que o melhor viria de Deus. O melhor viria. A afirmação de Paulo nos encoraja, queridos, a celebrar o produto final. Eu não passei no vestibular de medicina porque eu sou um grande engenheiro civil. Entenderam? Existem coisas que nós precisamos trombar para aprender que não é para nós. As tragédias nos ajudam nisso. O apóstolo Tiago, aqui no mesmo livreto, diz assim: ele escreveu sobre como nós deveríamos nos regozijar. Aqui é complicado, né? Porque o Tiago está falando: não, vamos se alegrar, regozijem, riam, celebrem mesmo as dificuldades.
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A minha tradução aqui está tentações, né? Mas o significado é semelhante. Alguns puristas iam brigar aqui com a palavra tentação e não provação, mas isso não importa para nós aqui agora. Se você combinar esses dois autores, esses dois textos que nós lemos, queridos, nós podemos ver os bons e dignos resultados do sofrimento são a perseverança, a paciência, a maturidade de caráter e esperança. Deus pode usar as dificuldades da vida para nos moldar. Amém? Amém. Estudo científico com 2 sobreviventes de Treblinka, um dos lugares mais terríveis para se viver durante 1941 e 1945, um campo de concentração nazista. Então foi feito um estudo científico nos anos 60, 70 e pegaram ali 2 homens que tinham vivido as mesmas circunstâncias e foram acompanhando a sua vida. Um deles, todas as vezes que a mesa era colocada, que a comida era oferecida, ele saía da onde ele estava e era o primeiro a sentar e começava a comer sem olhar para ninguém, de uma maneira como se fosse um animal comendo uma presa, por tudo que ele passou em Treblinka. Todas as suas ações eram sempre de buscar a solução para si. Ele cuidava dele mesmo com tanto afinco que ele não tinha tempo para olhar para mais ninguém. Tal foi o sofrimento que ele teve lá. O outro colega dele, quando a mesa era colocada, ele era o último a sentar. As suas ações todas eram de acolhimento e de cobertura àqueles que foram seus filhos, àqueles que foram seus parentes, seus colegas de trabalho. Ele cuidava do bem-estar de todo mundo antes do seu. Viveram as mesmas coisas. Aquele homem coitado que subia na mesa igual um cachorro faminto, ele também teve que levar o próprio pinico. Se você não sabe, nos campos de concentração, o pinico que eles utilizavam de noite era lavado de manhã para servir a ração deles. Era nos pinicos. A água que às vezes eles faziam ali na Polônia, tinha muita plantação de batata, era água com batata cozida. Há relatos de verem ali cozinheiros pegando água na enxurrada para encher aqueles panelas grandes, e ali jogavam batatas apodrecidas, do jeito que vinha do saco, jogava lá dentro, sem sal, sem nada, deixava aquilo cozinhar um pouco, aquilo era jogado dentro dos pinicos, que obviamente quem tinha condição lavava, mas eu vi um relato de uma moça que disse que não conseguia, um dia ela não conseguiu água, e a fome foi tão grande que ela esqueceu, se despreocupou de lavar, e se alimentou em cima daquilo que ela tinha feito na noite anterior. Jogou fora, né? Mas o resto estava ali. Esses homens passaram pelo mesmo sofrimento, mas vocês viram antes, como um escolheu uma coisa, outro escolheu outra. Aí perguntado para aquele que você passou pela mesma experiência, por que você não é ávido? Por que você não corre para a comida? Ele falou, porque eu sofri tanto, que eu não quero que ninguém ao meu lado sofra fome. Se eu precisar, eu estou pronto. Entenderam? Eu estou pronto. Aquele sofrimento me tornou forte. Aquele sofrimento me preparou e mudou as minhas emoções, e o meu olhar hoje é para as pessoas, para que elas não sofram o que eu sofri. Queridos, a palavra de Deus nos fala de crescimento. Esse homem, ele cresceu no sofrimento. O sofrimento nos amadurece. Tiago nos leva a pensar aqui, queridos, que nós temos que buscar a semelhança de Cristo. Ainda aqui dentro do livreto, nós vemos uma informação que é muito simples, né? Em que a visão de Tiago é só uma, é que nesse sofrimento, no crescimento desse sofrimento, como aconteceu com Cristo na cruz, nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. O sofrimento tem esse objetivo, tem essa visão de trazer sobre nós isso aí.
E eu quero terminar essa pregação, queridos, falando sobre gratidão. Pastor, mas gratidão no sofrimento não é fácil. De fato não é. Eu não vou ler aqui, mas eu posso fazer menção. O avô do autor aqui também era um escritor, era um doutor. E ele faz menção num livro do seu avô, que dizia o seguinte: que os púlpitos mais gratos, que os testemunhos de louvor e adoração mais lindo que ele ouviu, foram em camas de doentes terminais. Aqueles que têm a compreensão e entendimento que não importa o que está lhes reservado para esse momento, para a terra, para o dia que nós vivemos aqui nessa terra, porque há uma esperança no porvir que nos fortalece, nos faz passar por dores, por angústias, por separações. É o que Paulo pergunta: o que pode nos separar do amor de Deus? É distância, é nudez, é espada, é profundidade, é altura, é largura, é comprimento. Nada nos separa do amor de Deus. Então não é o sofrimento. Quando ele fala ali em espada, quando ele fala em nudez, significa que nos falta tudo, não temos dinheiro para comprar uma roupa, o inimigo está sobre nós, passamos fome. Isso nos separa do amor de Deus? Não, quando esse amor ele é baseado no Espírito Santo das nossas vidas, e não numa religiosidade fraca, falha e manca. Romanos 8:28 é o texto mais usado quando a pessoa então ela rouba um carro dela, você lê Romanos 8:28. Ela está com a unha encravada, você lê Romanos 8:28. A mulher põe você para dormir no sofá, você lê Romanos 8:28, né? Tudo aquelas coisas. Perde um filho, Romanos 8:28. Perde o pai, Romanos 8:28. Só que Romanos 8:28 tem uma mensagem, queridos, que é a mais mal interpretada de todos os tempos. As pessoas não compreendem o significado verdadeiro daquela palavra. Eles esquecem de ler os versos 26, 27, esquecem de ler o 28, 29, 30 até o 39, que ali está mostrando como Deus age na minha vida e na sua vida. E aquilo não é uma garantia que você tem uma caderneta de poupança com o Senhor e que em qualquer circunstância Ele vai liberar um saque para você, igual estão fazendo com o fundo de garantia aqui no Brasil. Não é. Não é isso que Romanos 8:28 diz. Aqui na minha Bíblia ela diz o seguinte, com todas as letras, muito claro: e sabemos que todas as coisas, quais coisas? Aquilo que Deus vai fazer por mim, na alegria ou na tragédia, qualquer coisa que eu viver e Deus estando sobre a minha vida, então aí sim, então daí você está compreendendo certo. Agora quando você lê aqui, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então o emprego que eu perdi vai voltar de novo e eu vou ganhar mais. O carro que me roubaram, Deus vai me dar um mais novo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que em qualquer circunstância que você leia o 26 ou 27, nós não temos tempo aqui, está terminando o meu espaço para filmagem. Mas você leia 26, 27, você leia aqui até o 39. O que a Bíblia está falando é o seguinte: qualquer coisa que você passar, mas se você estiver firmado no Senhor, se você andar nos propósitos dEle, se você caminhar com Ele, vai redundar em bem na sua vida. Esse é o significado de sofrimento verdadeiro, queridos. Romanos 8:28 não é uma chancela, não é um recibo para que você não se preocupe com mais nada, porque se fosse assim, a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, ela não teria sentido. Porque se eu sei que tudo que vai acontecer comigo é de bom, então que aflição é essa? De onde que Jesus tirou isso? É estar pronto para enfrentar qualquer circunstância e crer que mesmo que você pegue o Covid-19 e que não se encontre um lugar para você colocar um respirador, e então o Senhor te levar para a glória, lucro, porque a tua vida foi salva naquela cruz. Então tudo que você tem para passar aqui na terra, queridos, se você estiver firmado no Senhor, mesmo que seja a morte, se transformou num bem supremo, eterno, que ninguém lhe rouba. Essa é a diferença entre a fé que Jesus veio ensinar e a fé que está sendo vendida nos balcões religiosos.
que pregam algo que não existe. E pessoas se enganam com isso, buscando um Deus mercantil e não um Deus justo, verdadeiro, e que no pecado se preocupou em te amar e sofreu o que você não poderia sofrer naquela cruz. Agora esse sofrimentozinho que nós passamos aqui, você não quer também? Então o cristianismo não é para você. A mulher mais próxima de mim, que mais sofreu tragédias e perdas, é a mulher mais alegre que eu conheço. E ela produziu uma frutinha muito alegre também, que eu tenho a alegria de estar casado com ela. Minha sogra enterrou 2 maridos, um deles jovem. Eu não estou falando mal dela não, viu? Eu até incentivei ela, eu falei, dona Tereza, enterra mais uma, a senhora está novona ainda. Filhos. Ela enterrou 3 filhos. Sobrinhos, netos que eram ali, que conviviam com ela como se fosse filho. Ela teve que enterrar 2. Nesses momentos, alguns deles, a maioria deles eu passei junto com ela. A Rose passou acho que em todos. Você não vê blasfêmia. Você não vê rancor. Você não vê ódio. Deus deu, Deus tirou. Tem no coração ainda uma marca cultural de um cristianismo sem conhecimento, onde ela foi criada, e eu tenho certeza que as orações que eu faço todo dia pela vida dela, há algum tempo o Senhor vai responder e vai tirar aquela marca da idolatria que ela aprendeu quando pequena. Mas o temor a Deus e o reconhecimento que tudo que nós passamos aqui é Deus cuidando da gente, que Ele vai nos dar a resposta na frente, eu nunca vi em ninguém tão vivo e verdadeiro. Não são as dificuldades que fazem você ser mais grato ou menos grato. É o temor a um Deus vivo e atuante na tua vida. Pode ser na dor, queridos. Tudo coopera para o nosso bem. Deus está no comando, mas pode ser de dor esse bem. Mesmo parecendo caos, Deus irá tornar em bem. Para aqueles que têm a garantia da vida eterna na presença dEle, nada que se viver nessa terra pode lhes tirar a gratidão, a alegria e nem lhes abater a fé. Eu encerro esse momento perguntando: e você, como é que você tem enfrentado as lutas e as dificuldades? Você é melhor ou está mais amargurado? Você cresceu na sua fé? Se aproximou mais de Jesus? Você está mais igual a Cristo? Você foi moldado? Você foi transformado? Essas respostas só você pode dar. Que nós possamos, queridos, ter essa compreensão. Eu falarei com vocês mais uma vez sobre esse assunto ainda, terminando assim aquilo que Deus ungiu a vida desse homem. E se o Espírito Santo está me trazendo para essa palavra, é porque você precisa dessa palavra, é porque eu precisei dela. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês, meus queridos. Que o amor de Deus dê a vocês uma semana abençoada. E que as decisões e tudo aquilo que você precisa, o Senhor traga sobre a sua vida. Para você que está aí, do outro lado da tela, também a nossa gratidão, a nossa alegria de ter podido falar com você e glorificar a Deus juntos. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, e vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Pai amado, nós nos alegramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pela vida de cada um desses irmãos queridos que estão aqui ou que estão também nos ouvindo e nos assistindo agora. Que não puderam estar, mas também estão acompanhando agora a Tua palavra. Pai, nos visita, nos traz a Tua paz, nos traz a Tua alegria, nos traz o Teu entendimento, e que essas aflições, que essas tormentas, que essas provações, que essas tentações que chegam até nós, elas possam ser vencidas na certeza e na esperança que Tiago e Paulo nos ensinam, que a Tua palavra nos oferece, que o Teu Espírito Santo nos enche de certeza e fé.
Fica conosco, Pai. Nós precisamos do Senhor. Os dias são difíceis, mas já temos a vitória. Portanto, vamos passar por eles, ó Deus, em pé, com os olhos centrados na cruz do meio. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, essa é, ó Deus, a promessa que nós fazemos para nós mesmos, de buscar sempre no Senhor o consolo e a força para todos esses dias. No nome de Jesus é que nós oramos, e no nome dele todos nós juntos dizemos amém. Glória a Deus, queridos. Podemos nos sair sem nos despedir, né? Pessoal do fundo primeiro. E até a próxima, se assim o nosso bom Deus permitir.